Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós falaremos sobre os elementos e os fatores do clima. Os elementos do clima são aquelas características básicas que compõem o clima. É impossível falar sobre o clima sem considerar todas elas, sem considerar cada um de seus componentes. Já os fatores são aqueles que influenciam o clima. Enquanto os elementos compõem todos os climas, os fatores fazem com que cada clima seja diferente. Vamos falar então um pouco sobre os elementos do clima. Nós temos a temperatura. Todos os climas são compostos por temperatura, que é a característica mais perceptível. É aquilo que influencia o fato de ser frio ou quente. O segundo elemento que todos os climas possuem é a radiação solar, que é a quantidade de energia solar que é emitida pelo Sol e chega à superfície terrestre. Nós sabemos que por conta da forma e também da inclinação da Terra, nem todos os lugares recebem a mesma quantidade de energia solar, mas que essa energia é recebida de forma muito maior no Equador em relação aos polos. Um terceiro elemento que compõe todos os climas é a umidade, que é a quantidade de água em forma de vapor presente na atmosfera. O quarto elemento do clima é a pressão atmosférica. Essa pressão é aquela que o ar exerce sobre a superfície terrestre. É a pressão que faz com que o ar se desloque de áreas de baixa pressão para áreas de alta pressão e faz com que o ar circule. E por último, nós temos o vento, que nada mais é do que o ar em movimento. Todos os climas são compostos então por temperatura, radiação solar, umidade, pressão atmosférica e ventos. No entanto, nós temos elementos de diferenciação desses climas, que nós vamos chamar de fatores, que faz com que cada clima seja diferente. Temos a latitude, a altitude, massas de ar, maritimidade e continentalidade, vegetação, correntes marítimas e o relevo. Esses fatores vão diferenciar um clima do outro, então vamos falar um pouquinho mais sobre cada um deles. O primeiro fator que pode diferenciar os climas é a latitude. Como todos nós sabemos, a latitude é aquela distância em relação à linha do Equador, distância que aumenta conforme nos aproximamos dos polos. Bom, todos já sabemos também que no Equador a latitude é 0 graus e nos polos norte e sul essa latitude chega a 90 graus. Por conta da posição da Terra, a latitude que recebe maior incidência de raios solares é a latitude 0 grau, ou seja, a linha do Equador. E conforme nos aproximamos dos polos, nós temos uma queda considerável de temperatura. Nesse caso, os locais que estão próximos do Equador são os locais mais quentes, enquanto próximo dos polos são os locais mais frios. É com base nessa informação que nós dividimos o planeta em 3 grandes zonas climáticas. A primeira delas é a zona quente, ou intertropical, também chamada de tropical, que é essa que fica entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Nessa zona estão localizados os locais, cidades e países cuja temperatura é mais elevada. Grande parte do Brasil está nessa zona tropical. A segunda zona que temos, representada em verde, é a zona temperada, que está no norte entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, e no sul entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Por último, nós temos as áreas mais frias do planeta, localizadas, então, nos círculos polares, que também são consideradas zonas polares, ou zonas frias, nesse caso, o Polo Norte e o Polo Sul.
por receber uma menor incidência de raios solares, também são as áreas mais frias do planeta. A altitude é a altura do relevo em relação ao nível do mar. Essa imagem explica bem o que significa altitude. Aqui na vertical nós temos a altitude em metros e nós podemos acompanhar que conforme o relevo torna-se mais íngreme, a altitude também aumenta. Se o oceano está em zero, que é o nível do mar, conforme o relevo torna-se íngreme, eu tenho um aumento então dessa altitude. Por exemplo, no ponto A altitude é de 400 metros, no ponto B, a altitude é de 600 metros e no ponto C, a altitude é de 900 metros. Conforme o relevo se distancia em altura do nível do mar, eu tenho então uma altitude maior. Quanto maior for a altitude, menor é a temperatura do ar, ou seja, quanto mais alto for a localização em relação ao nível do mar, será mais frio. Nas altitudes mais elevadas, o ar é rarefeito, é escasso. Nessas altitudes, a concentração de gases e de umidade é maior. Então, por isso, em altitudes mais elevadas, além da queda da temperatura, nós também temos um aumento da umidade. Aqui temos uma imagem muito interessante que mostra a localização da cidade de Santos, São Paulo e Campos do Jordão e também a variação da altitude e da temperatura de cada uma delas. Por isso, em um mesmo dia, se nós sairmos de Santos, passarmos por São Paulo e chegarmos a Campos do Jordão em uma viagem, nós vamos perceber uma queda de temperatura. Percebam que, enquanto a altitude de Santos é de 2 metros, e a temperatura é de 22 graus Celsius, em São Paulo a altitude é de 800 metros e a temperatura é de 20 graus Celsius. Já em Campos do Jordão, cuja altitude é muito mais elevada, 1.700 metros, a temperatura média é de 18 graus Celsius. Quem já foi em Campos do Jordão pode perceber a variação de temperatura em relação a uma cidade do litoral, como nesse caso de Santos. Temos ainda um outro fator que é capaz de modificar o clima, a maritimidade e a continentalidade. A maritimidade e a continentalidade está relacionada à capacidade de penetração da energia solar, seja pelo oceano ou pelo continente, e o quanto essa penetração é capaz de alterar a amplitude térmica em um mesmo dia. Então, enquanto no oceano há uma fácil penetração da energia solar e um aquecimento lento da água, além da mistura entre a água quente que está recebendo energia solar e a água fria, no continente a energia solar é de difícil penetração, o aquecimento é rápido, perceba quando você vai até o centro da cidade, o asfalto geralmente esquenta muito mais rápido ainda pela manhã, e não há essa mistura de temperatura entre quente e frio. Por isso que nós temos, com o aquecimento lento do oceano, a temperatura em uma cidade como Santos, uma cidade praiana, ela vai variar muito menos ao longo do dia, porque o aquecimento do oceano é lento e o vento que vem do mar faz com que a cidade, a brisa, em que a temperatura não varia muito. Isso não quer dizer que a temperatura vai ser muito fria ou muito quente, mas quer dizer que ao longo do dia a temperatura pode ter uma variação, por exemplo, entre 18 e 20 graus. Já no continente, no interior do continente, em cidades interioranas, nós podemos ter uma variação maior, porque o aquecimento pela energia solar é muito mais rápido, então você pode acordar com uma temperatura de 12 graus e no final da tarde estar 25 graus. É por isso que nós temos aqui dois gráficos diferentes de temperatura e no final aqui nós temos a indicação da amplitude térmica. Então, quanto maior a diferença no gráfico, nesse caso do continente, maior é a amplitude térmica, maior vai ser a variação de temperatura ao longo do dia. Nós temos ainda um outro fator que são das correntes marítimas. As correntes marítimas são
extensas porções de água que acabam se deslocando pelo oceano. Elas se comportam como uma espécie de rios imensos que se deslocam pelo mar, seguindo o movimento dos ventos e também da rotação da Terra. Nós temos as correntes frias, que estão representadas em azul nesse mapa, e as correntes quentes, que estão representadas no tom de vermelho. As correntes frias dificultam a ocorrência das chuvas, como é o caso, por exemplo, do litoral oeste da América do Sul, aqui com essa corrente Humboldt-Peru, que colabora então para a seca no deserto do Atacama, já que as correntes frias elas não permitem grandes volumes de evaporação e por isso o volume de chuva é menor. Já no Oceano Atlântico, aqui no litoral do Brasil, nós temos a formação de correntes quentes e elas vão facilitar a ocorrência das chuvas, porque a evaporação vai ser muito mais rápida e em grandes quantidades. E aqui nós temos o caso da corrente do Brasil e também da corrente sul-equatorial. Temos ainda um outro fator, o relevo. O relevo diz respeito às formas da superfície terrestre. Então, nós podemos voltar ainda uma associação àquele primeiro fator. O segundo fator, que era o fator da altitude. Quanto mais elevado o relevo, quanto maior for a altitude, a tendência é que seja um pouco mais frio. Quanto menor for a altitude, a tendência é que seja um pouco mais quente. Nós ainda temos um fenômeno chamado chuva orográfica. Então, veja, o ar acumula aqui do lado esquerdo desse relevo, o ar acumula, as nuvens se encontram e chove de um lado. Esse ar fica mais leve após o depósito das chuvas e passa para o lado direito apenas o ar seco. Então, se de um lado nós temos a temperatura quente e úmida, que faz com que as chuvas aconteçam, lembrando que no topo desse relevo a temperatura vai ser um pouco menor, do outro lado nós temos apenas o ar seco. E é isso que acontece, por exemplo, no Planalto da Borborema, no Brasil, e faz com que de um lado nós tenhamos incidência de chuvas e do outro lado nós tenhamos a seca. O penúltimo fator são as massas de ar. No Brasil, nós temos 5 massas de ar atuantes: a massa equatorial continental, a massa equatorial atlântica, a massa tropical continental, a massa tropical atlântica e a massa polar atlântica. Cada uma dessas massas de ar são grandes porções da atmosfera que carregam as características dos locais onde elas se formam. E elas podem variar de temperatura, sendo quentes ou frias, nesse caso, e elas também podem variar na sua umidade, sendo secas ou úmidas. Geralmente, aquelas que se formam sobre grandes volumes de água, sendo rios ou oceanos, são úmidas, e as que se formam no continente são secas. As massas de ar formadas nas zonas tropicais geralmente são massas de ar quente, enquanto as formadas nos polos são massas de ar frias. Temos aqui um exemplo do Brasil, né? E como é que essas massas de ar elas atuam sobre o território brasileiro. Por exemplo, a massa equatorial continental ela se forma sobre a Amazônia, ela é uma massa de ar quente, porém, ela é uma massa de ar úmida, porque na região amazônica nós temos a presença de grandes rios. Já a massa equatorial atlântica, ela tem as mesmas características, no entanto, ela não se forma no continente, ela se forma no Oceano Atlântico. Já a massa tropical continental, ela é uma massa quente, mas ela é seca. Por quê? Porque ela se forma no interior do continente, onde, diferente da Amazônia, a quantidade de rios não é tão significativa para dar essa característica para a massa de ar. Temos também a massa tropical atlântica, que é essa massa de ar aqui no sudeste brasileiro, porém formada no oceano, que ela é quente e úmida, justamente por ser formada no oceano. E temos a massa polar atlântica, que é formada no sul da Argentina, e é essa massa de ar que traz o ar frio para o sul do Brasil e sudeste do Brasil.
Lembrando que quando essas massas de ar se encontram, nós temos a precipitação, que é a chuva. Então, quando nós temos o avanço de uma massa polar atlântica rumo ao sul ou sudeste brasileiro e ela acaba encontrando ou a massa tropical continental ou a massa tropical atlântica, esse encontro é o que gera a chuva. A chuva nada mais é do que esse fenômeno de encontros entre duas massas de ar com características diferentes. Por fim, nós temos como o último fator climático a vegetação. A vegetação é a cobertura vegetal de um determinado lugar. Então, quanto mais densa for a vegetação, ou seja, quanto maior a quantidade de vegetação, maior também será a capacidade de produzir umidade. Se um local é quente e úmido, quer dizer que essa vegetação é densa, são árvores altas e de copas largas. Conforme diminui a temperatura, diminui-se também o tamanho dessas árvores. Porém, existem lugares frios e úmidos. Isso quer dizer que, por mais que essas árvores sejam menores e que tenham uma menor capacidade de produzir umidade, elas estão mais próximas se comparadas às áreas frias de tempo seco. Com base nos fatores climáticos, então nós podemos diferenciar os tipos de clima, e esses, apresentados no mapa feito pelo IBGE, são os climas do Brasil. Nós temos um clima do tipo equatorial, que fica próximo à linha do Equador e ocupa toda a Amazônia brasileira. É um clima quente e úmido, justamente por conta da ação da massa de ar equatorial continental, que é formada, como eu disse para vocês anteriormente, na Amazônia. Nós temos 3 tipos de clima tropical, lembrando que o clima tropical ele também é quente, no entanto nós temos algumas variações, sendo úmido, mais úmido durante boa parte do tempo o clima tropical nordeste oriental, por conta da ação da massa equatorial atlântica. Temos o clima um pouco mais seco, que é o tropical zona equatorial, que pega o interior do Nordeste, o estado do Ceará, Piauí e Maranhão. Temos o clima Brasil Central, onde apenas 2 estações do ano estão mais definidas, o inverno com temperaturas mais baixas do que os outros 2 climas tropicais que eu falei para vocês, porém com um verão com temperaturas elevadas e chuva. Esse clima tropical Brasil Central, ele compreende boa parte do território brasileiro, principalmente parte do Nordeste, boa parte do Centro-Oeste e o Sudeste brasileiro. Nós temos ainda um último clima que é considerado temperado ou também chamado de subtropical, que é o clima com as temperaturas mais baixas no Brasil, que ele compreende aí os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, parte do Paraná e o extremo sul de São Paulo. É importante ressaltar que esse mapa é uma generalização, ou seja, é o agrupamento de características parecidas dos climas das localidades que estão identificadas com cada cor específica. Isso não quer dizer que nós não tenhamos exceções. Por exemplo, citei agora há pouco para vocês o caso da cidade de Campos do Jordão, que apesar de estar num clima tropical Brasil Central, nós vimos que Campos do Jordão possui uma temperatura baixa, se comparado a outras cidades, e também uma umidade alta, se comparada a outras cidades, justamente pelo fator da altitude. Então, para pensar nos climas, é necessário considerar os fatores climáticos que trazem as diferenças entre um clima e outro, e é importante também ver cada caso como um caso específico, sem deixar de considerar os elementos que compõem todos os climas existentes.